Então escolham os jornalistas que vocês mais confiam, simples. E aí acreditem neles, tá? Por exemplo, hoje eu fui atrás do porquê o Corinthians não contratou o Carlos Vinícius. Lembra do Carlos Vinícius, que estava praticamente se doando ao Corinthians, o atacante? Porque não passou no scout do clube. O scout do Corinthians reprovou o Carlos Vinícius. Isso é informação minha, não falei em lugar nenhum, nem em rede social, nem nada. Se o Danilo quiser cortar, fica à vontade. Tá? Informação, primeira mão aqui. O Carlos Vinícius não passou no scout do Corinthians. Eles não acharam que ele estaria apto a jogar no Corinthians nesse momento, pelo menos pelo valor que ele queria. Não estou nem falando que ele não tem futebol para jogar no Corinthians, mas não valia o investimento, que era um valor alto, um valor de salário alto. Dulce Vieira, isso que o Augusto Melo vivia dizendo que estava com tudo certo, tudo em dia. Cada coisa que o Augusto falava. Matheus, boa noite, Belo. Boa noite, Matheus. Jaime Antônio, boa noite, Belo. Você sabe qual a dívida do Timão como Arena? Ah, tá. 100 milhões, tá? Agora eu entendi. Não deixa de deixar o like para o YouTube levar o nosso conteúdo lá para cima. Então, não esqueça de deixar o like. Chegou agora. Eu falo que as coisas chegam durante o programa. Assessoria da Defesa Técnica de Augusto Melo. Meu Deus. Acusações gerais, afastamento, acusações criminais, perguntas e respostas. Acabou de chegar para mim isso. Só que eu não vou passar para vocês agora, porque eu gosto sempre de checar as coisas. Como chegou agora durante o programa, e eu não consigo checar durante o programa, né? Não vou ficar lendo aqui durante o programa. Então, infelizmente, eu não vou conseguir passar para vocês. Mas é basicamente como o Augusto vai se defender. Tem perguntas e respostas. Por que o presidente Augusto Melo foi afastado? A Assembleia foi justa? Por que o Augusto não teve direito à defesa? São perguntas e respostas aí que a defesa do Augusto vai usar. Cara, dia 9 está sendo visto como dia D para o Augusto Melo, o Osmar Stabile, o Romeu Tuma, o Dorival Júnior, o Fabinho Soldado, Memphis Depay. Dia 9 pode mudar tudo. Se o Augusto voltar ou não voltar. Aliás, amanhã já pode começar a mudar as coisas, porque se o Corinthians ganha, as pessoas veem o clube de um jeito. Se perde para o rival e é eliminado da Copa do Brasil, as pessoas veem de outro jeito. Então, o pessoal está preocupado com amanhã e com o dia 9. Boa noite, Matheus. Boa noite, Jaime. Antônio Carlos, boa noite. Que situação lastimável do Corinthians, pois é. Roberto, Belo, você vê possibilidade do Augusto Melo voltar? Cara, vejo. Tá muito incerto ainda. Tá tudo muito incerto. Porque precisa ver quem mobiliza mais sócios. Não é a imprensa que vota, não é a torcida que vai na arquibancada que vota, não é a torcida organizada que vota, não são vocês que estão aqui, a não ser que vocês sejam sócios do clube. Quem vota são sócios. Então lá é um mundinho diferente, que às vezes as pessoas não sabem, não conhecem. Então é impossível saber se ele pode voltar. Não, se ele pode não, se ele vai voltar ou não. Poder ele pode. Marco Aurélio Silva, Belo, qual seria a posição da Gaviões caso Augusto Melo retome a presidência? Eu creio que haveria uma forte oposição. Nesse momento, eu creio que haveria uma forte oposição. Porque a Gaviões já se posicionou a respeito de ter um presidente réu em um crime, né, respondendo a um processo.
Stefano Marcucci, pra cima, boa, Belo, e vai Corinthians, valeu. É bom é o Guinegão, Rodolfo Paulino, que eu falei do Carlos Vinícius, né? Belo, tem lateral, base, Jacaré jogou bem num jogo paulista, de repente sumiu. Ele não... Às vezes o cara joga bem na base, mas no time de cima não vai bem. Scout do Corinthians não é nenhum primor também, Anderson. Boa noite, melhorou da dor da garganta? Completamente não. Tô tomando remédio ainda, Matheus, mas obrigado aí pela preocupação. Dá pra ver que de vez em quando eu dou uma parada pra respirar. Que ainda não... Eu tenho que estar bem amanhã à noite, né? Que estarei lá. Amanhã à noite estarei no Allianz Parque, dentro do campo, no gramado, atrás dos gols do ataque do Corinthians, nos dois tempos. Será que vamos para pênaltis? Nossa, não, pelo amor de Deus, meu coração não aguenta. Luiz Alves, Martinez tem que jogar ao lado do Ranieri à frente da zaga, essa é a verdade. José Martinez e Ranieri à frente da zaga, é mais ou menos como eles jogam, né? Pelo menos, se bem que o Dorival ele tá fazendo um losango, né? Martinez de um lado, André Carrillo de outro. Ele não joga no 4-4-2 certinho, você tá falando de jogar do lado, né? Você tem razão. Não é assim. Rosemary, você acha que o Corinthians vai passar pelo Palmeiras? Tem total condição de passar, ainda mais com o time titular, não tem desfalque. Se tivesse algum desfalque, a gente estivesse falando aqui, nossa, tá sem o Memphis, tá sem o Garro. Agora, o Corinthians tem todos os jogadores à disposição. Nisso aí o Dorival foi bem. São todos os jogadores à disposição. Então, o time titular do Corinthians, aliás, eu vou passar o time titular antes que eu esqueça. Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu, que renovou até o final de 2027. Ranieri, Martinez, Carrijo e Garro, Memphis e Yuri. Deve ser essa a equipe. Possibilidade de mudança? Sempre existe, de última hora. Até a hora do jogo existe possibilidade de mudança, mas o time que foi treinado foi esse. Tá? Amanhã o Coringão vai passar, Rodolfo Paulino. Luiz Alves, se não passar amanhã, pode trazer o Voivoda. O Roberto mandou uma carinha chorando. Rodolfo, conhaque com limão e mel vai melhorar. Eu não bebo, Rodolfo. Souza Lima. Belo, qual dinheiro o Corinthians tem para fazer adiantamentos? Não vai prejudicar o planejamento do próximo ano? Vai. Vai. Todo o dinheiro que você pega de adiantamento, você prejudica depois, né? E o Corinthians está pegando adiantamento com a LFU, está pegando adiantamento com a Nike, agora pode pegar adiantamento com a Esportes da Sorte, aí você vai jogando a bomba para depois, né? Porque a empresa te adianta e depois não te paga mais. Então, sim, prejudica o planejamento para o próximo ano, mas é que o Stabile, ele está pensando assim, eu tenho essas contas hoje para pagar, o que eu vou fazer? Não deu nem tempo deles fazerem um planejamento. E ainda mais que depois tem dia 9, e o Stabile vai ser um dos candidatos, tá? É outra notícia. Tinha esquecido de falar. O Stabile vai ser um dos candidatos. Se o Augusto não voltar. Ele vai querer continuar. Eu creio que o Cittadini será outro. Creio. Mas o Stabile será um dos candidatos. Belo, nesse possível estatuto tem que ter cláusula se o presidente for indiciado. Teria que ser afastado imediatamente do cargo, independente de ter votação. Na lei geral do esporte, tem. Isso que é interessante. Se o Romeu Tuma Júnior quisesse afastar o Augusto Melo baseado na lei geral do esporte, que é uma lei do país e não do Corinthians, né? Do Corinthians é o estatuto, é uma lei do país, poderia afastá-lo imediatamente. Se o Romeu Tuma falasse assim, não, vou afastar imediatamente o Augusto Melo, tá fora, baseado na lei geral do esporte. Mas o que poderia acontecer? A defesa do Augusto Melo poderia falar, poderia entrar com recurso que ele não cumpriu o estatuto do Corinthians, que não fala isso. Então o estatuto do clube está diferente da lei geral do país. E o que vale mais? Lógico que vale mais a do país, mas o Tuma ele tem receio
de estar adiantando as coisas se ele fizer isso. E aí você dá uma chance, uma brecha jurídica para o cara voltar. É por isso que ele não está usando isso. Porque ele tem um dos impeachments embaixo do braço dele, é baseado nisso, na Lei Geral do Esporte. Roberto, ótimo time. Miguel Lopes, Belo, tudo na paz com você? Tudo tranquilo. Carrijo tá andando em campo, concordo. Tem que começar a correr mais. Belo, um grão do Corinthians vira uma tonelada. Andrés é horrível, mas tem boas frases. O Corinthians é igual foguete, só depende para onde tá apontando. Matheus Cabral, O Andrés nisso lembra muito Vicente Matheus, né? Frases fortes. Salve Belo, diz um cidadão que gostaria como presidente do nosso Coringão, André Rodrigues. Gostaria de quem? De mim? Tá louco? Não, tô fora. Quero isso não. Já tem muito problema como setorista, imagina como presidente. Não. Miguel Lopes, Belo, devido à situação do Félix Torres com esse time dele, o Corinthians corre risco de transfer ban e não trazer reforços? Sim, Miguel. Corre risco. Se o Corinthians não pagar até terça-feira da semana que vem 33 milhões de reais ao Santos Laguna, e se o Santos Laguna não quiser parcelar esses 33 milhões de reais, não aceitar o parcelamento, o Corinthians sofre transfer ban e não pode... as pessoas erram quando elas falam não pode contratar ninguém, não pode registrar. Contratar pode contratar 40 caras, fica todo mundo treinando lá no CT, mas você não registra, o cara não pode jogar. Então você não pode registrar os jogadores. Contratar você pode, à vontade, mas você não pode registrar. E tem um lado também que é preciso se falar. Terça-feira, o Corinthians sofre, vamos dizer assim, um exemplo, tá? Transfer ban. Não pagou os 33 milhões, transfer ban. Tá proibido. Na quinta-feira arrumou dinheiro. Corta o transfer ban. Então não é assim, sofreu é pela janela inteira. É até pagar. Sofreu o transfer ban na terça-feira. Se arrumar dinheiro na sexta, corta o transfer ban.